Fala pessoal do terceiro período, vamos continuar nossas aulas aqui. Hoje com um tema diferente, um tema que trata do adimplemento das obrigações. Se você olhar na nossa divisão sistemática das obrigações ou do nosso curso, você vai ver que eu dividi lá em 4 tópicos: modalidade das obrigações, transmissão das obrigações, adimplemento e inadimplemento. Então, nós vamos começar hoje esse terceiro, que é o adimplemento das obrigações. Tá? Da mesma forma que foi dito nos vídeos passados, nós vamos trabalhar isso também com atividades paralelas e texto. Eu vou colocar e disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem esse texto aí para vocês, beleza? Bom, o que você precisa saber inicialmente sobre adimplemento das obrigações é que o adimplemento ele pode vir de duas formas. A primeira é aquela forma prevista lá no título da obrigação, né? Como deve ser cumprida a obrigação. O fulano deve entregar o carro no dia tal, em tal lugar, tal hora. Então, isso são os detalhes do cumprimento da obrigação, do adimplemento. De uma outra forma também pode-se haver a extinção da obrigação, o adimplemento indireto da obrigação, que seria você cumprir a obrigação, mas não da forma com que está prevista no contrato. Trazendo aqui para a nossa realidade, seria como você falar assim: eu tenho que te entregar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Se fosse o caso, você aceitaria uma moto no lugar? Então nós estaremos trocando o objeto da relação obrigacional, e aí nós teríamos também a extinção da obrigação, mas por uma outra modalidade, nesse caso específico por meio da dação em pagamento. Então preste bem atenção, eu tenho o adimplemento direto, que é o cumprimento da obrigação do jeito que foi previsto no contrato, e o adimplemento indireto, que é uma extinção da obrigação por uma outra via. Essas vias aí estão previstas também no Código Civil. Esse tema que nós vamos estudar começa no artigo 304 e vai até o 380, o adimplemento direto e indireto, né? Até o 388, viu? Então, nós temos aí 84 artigos para estudar sobre adimplemento das obrigações, beleza? Bom, primeira coisa então, quando eu falo em adimplemento direto, eu estou falando em pagamento, eu estou falando em cumprir a obrigação. Para alguns doutrinadores, pagamento é só aquela obrigação que consiste em entregar dinheiro ou devolver dinheiro. Não há, para esses doutrinadores, a possibilidade de se aplicar a palavra ou a expressão pagamento nas obrigações, por exemplo, de fazer. Lá seria exatamente chamado de adimplemento, né, da obrigação através do cumprimento do fato contratado. Mas nós vamos entender o seguinte: o que a maioria entende, que pagamento pode ser para a obrigação de dar, fazer e até de não fazer. Então não se preocupe, o pagamento é o cumprimento da obrigação. Para alguns doutrinadores, esse pagamento é só quando a obrigação for pecuniária. Para outros, não. E para muitos, a maioria, não. Pagamento é, então, o cumprimento da obrigação de dar, fazer e não fazer. Tá bom? Então entenda isso aí, esse conceito básico inicialmente. E agora eu quero que você reflita comigo aqui. Para pagar, é necessário que você cumpra alguns requisitos. Quais os requisitos? Aqueles que estão previstos no título da obrigação, lá no contrato. Então você não pode cumprir a obrigação sem observar o que foi previsto no título, tá certo? Para você cumprir a obrigação observando o que está previsto no título, você vai passar por alguns requisitos. Por exemplo, quem deve pagar, a quem se deve pagar, objeto do pagamento, lugar do pagamento e tempo do pagamento. Esses 5 requisitos compõem então o adimplemento direto ou pagamento direto da obrigação. Para que você possa cumprir a obrigação do jeito que foi previsto no título, é necessário então que você cumule todos esses requisitos, tá bom? E nós vamos começar a falar sobre cada um deles a partir de agora, tá certo? Primeira coisa, quem deve pagar? Quem deve fazer o pagamento? Então, o Código Civil, no artigo 304 até o artigo 307, ele traz as características de quem é esse pagador. E eu te pergunto, você pensa rapidinho aí, quem deve pagar?
Quem respondeu o devedor, tá certo. Mas a resposta técnica mais correta é qualquer interessado pela extinção da obrigação pode fazer o pagamento. Qualquer pessoa que se interesse em extinguir aquela relação obrigacional pode fazer o pagamento. E aí eu vou trazer alguns personagens para você aqui. Como por exemplo o primeiro deles, o maior interessado na extinção da obrigação é o devedor. Como você disse aí, eu espero. E o devedor, ele é quem deve pagar. Mas além do devedor, nós temos outros interessados, como diz o artigo 304. Qualquer interessado. Então, qualquer interessado, nós temos o devedor, mas eu tenho também terceiros, que podem ser interessados juridicamente na extinção da obrigação ou não interessados juridicamente. Eles são moralmente interessados. O inadimplemento, o não cumprimento da obrigação, não traz consequências nenhuma a eles. Então, eles cumprem a obrigação porque querem. Outros, terceiros, cumprem porque se não cumprisse, sofreriam sequelas e consequências do inadimplemento da obrigação pelo devedor. Então, o artigo 304, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la se o credor se opuser, usando-se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então nós temos que considerar o seguinte: eu tenho a figura de interessados como sendo aqueles quem devem pagar. Primeiro interessado e maior, o devedor, aquele que compõe o polo passivo da relação obrigacional. Mas eu posso ter, por exemplo, um terceiro interessado juridicamente, como o fiador ou avalista. Eu posso ter um terceiro não interessado, como o pai que paga a dívida do seu filho, simplesmente porque não quer ver ninguém cobrando ele na porta da sua casa. Ele não seria juridicamente afetado, o seu patrimônio não responderia pelo inadimplemento da obrigação por parte do seu filho, mas ele resolve pagar a si mesmo, tá certo? E aí, se o credor não aceitar o cumprimento da obrigação, bom, o interessado que tentar fazer o pagamento e o credor se opuser a esse pagamento, o interessado na extinção da obrigação, ele pode buscar os meios que o nosso Código Civil vai oferecer para a extinção dessa obrigação. Então, não fique preocupado, nós vamos estudar esses meios ainda. Eu estou falando especificamente agora, de um adimplemento indireto, que é a consignação em pagamento. Mas nós vamos chegar nesse tópico aí, nesse tema aí ainda, viu? Não se preocupe. Bom, então preste bem atenção aqui, ó. Tem um detalhe que você deve saber. Quando o terceiro faz o pagamento, o terceiro, ele está fazendo o pagamento porque ele é interessado e vai sofrer as consequências do inadimplemento, ou ele está fazendo o pagamento porque ele quer simplesmente ver alguém livre dessa obrigação, mas ele não sofreria consequências com o inadimplemento. O terceiro interessado, aquele que sofre consequências do inadimplemento, quando ele paga a dívida, ele subroga-se nos direitos do credor, ou seja, ele passa a ter o direito contra o devedor principal para buscar o crédito. E como que ele faz isso? Como se fosse o credor da relação obrigacional primitiva. Subrogação é substituição. Houve a extinção da obrigação primitiva quando um terceiro interessado foi lá e pagou a dívida que, na verdade, não era sua. Mas nasce aí uma nova relação obrigacional que agora é contra esse terceiro interessado, é entre esse terceiro interessado e o devedor daquela relação obrigacional primitiva. E esse interessado que fez o pagamento pode regressar contra o devedor como se fosse o credor, tá certo? Com os mesmos direitos, com as mesmas vantagens que o credor tinha no cumprimento, para forçar o cumprimento da obrigação. E o terceiro não interessado? O terceiro não interessado também pode pagar a dívida. O pai quer que o filho se livre de uma dívida que está lá no banco. Aí o pai vai até o banco e fala: eu vim pagar a dívida do meu filho. O que o banco vai falar? Não quer receber? Não quer receber porque eu só recebo se for do seu filho? O banco vai falar: não, passa o dinheiro para cá, nós vamos receber. Vamos fazer aqui então a quitação dessa dívida. E esse pai, quando ele paga essa dívida, ele pode pagar de duas formas. Ele pode pagar em nome do próprio devedor, ou ele pode pagar em seu próprio nome.
Na primeira situação, ele pagou a dívida e pede uma quitação. E aí o banco dá uma quitação como se o filho dele tivesse feito o pagamento. Na segunda situação, ele paga a dívida e na quitação o banco coloca que o senhor fulano de tal pagou a dívida referente ao contrato número tal, que era a dívida do seu filho. Ele pagou dívida, então, como terceiro não interessado, em nome do próprio devedor no primeiro caso e em seu próprio nome no segundo caso. Quando ele paga do jeito que eu falei no primeiro caso, em nome do próprio devedor, ele faz uma mera doação. Agora, se ele faz o pagamento da dívida em nome próprio, eu, fulano de tal, estou pagando a dívida do Cicrano, me dá um recibo aí, ele tem direito de ser reembolsado pelo que pagou, tá? E nós não estamos falando aqui de subrogação nos direitos do credor. Eu estou falando só de reembolso. Não confunda isso. O terceiro juridicamente interessado, esse sim tem direito de subrogar, ele vai subrogar nos direitos do credor. Agora, o terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio, esse tem direito apenas de reembolso, tá certo? Então, vamos atrás do material aí que eu vou postar, fique bem atento, passei as principais noções aqui para você, do solvens, que é aquele que deve pagar, solvens, não esqueça dessa palavra, você vai encontrar isso aí muito na doutrina, é o devedor ou qualquer interessado na extinção da relação obrigacional, beleza?